formação de professores em nível superior podem ser destinados também para esta formação? Abraço ao pessoal do Morro do Chapéu, da Bahia inteira. Não, o recurso do Fundeb é muito claro na medida provisória que só é utilizado para o ensino fundamental. Claro que você pode gastar alguma coisa dos 40% restantes, você pode gastar para treinamentos de professores. Curso de aperfeiçoamento você pode gastar com os 40%. Agora, com 60% você não pode pagar professor de nível superior. Aliás, não é só a verba do Fundeb. O município não pode gastar nenhum tipo de verba com ensino superior, a não ser que ele já tenha cumprido todos os requisitos do ensino fundamental. Se ele tiver ainda alunos fora de sala de aula, no ensino infantil ou no ensino médio, ele não poderá gastar recursos nem do FPM, nem verba nenhuma com o ensino superior, que o ensino superior não é atribuição do município. E com o dinheiro do Fundeb também ele não pode fazer. Os 60% é exclusivamente para pagar os profissionais da educação e com os 40% ele pode gastar alguma coisa para fazer treinamentos dos profissionais. Muito bem, muito obrigado, prefeito, por esse esclarecimento. E agora vamos à Capela do Alto Alegre. A questão é de um professor municipal, Márcio Wellington, a quem agradecemos a participação. E ele dirige essa questão, o doutor Evânio, com relação ao licenciamento sobre a Fundeb. Se inclui o profissional que está na presidência de uma associação de professores? Essa questão é uma questão que foi, inclusive, objeto de abordagem pela professora Isa aqui há pouco, e é uma questão que deve ser polêmica porque ela remete a uma interpretação do dispositivo legal da lei que regulamentou o Fundeb, onde diz que o pagamento dos 60% é para aqueles profissionais no efetivo exercício do magistério. Se você fizer uma interpretação ao pé da letra da vontade do legislador que criou o Fundeb e valorizou o magistério na medida que botou 60% vinculado ao pagamento de pessoal no efetivo exercício, o professor licenciado para o exercício de atividade sindical ou de representação de associação, ele não estará literalmente no efetivo exercício do magistério. Então, a probabilidade do tribunal glosar uma despesa dessa natureza é muito grande diante dessa argumentação. Isso não impede que esse profissional seja pago com outros recursos da educação ou até mesmo com os 40%, já que ele, de fato, é um profissional da educação na atividade sindical, na atividade de representação de associação. Mas eu recomendaria cautela a vocês no que diz respeito ao pagamento na parcela dos 60%, porque a interpretação literal do dispositivo, repito, remete ao exercício, o efetivo exercício do magistério, que indiscutivelmente não está ocorrendo nesse caso aí. Ok, vamos seguir atendendo às questões que nos foram enviadas e que seguem sendo feitas. Estamos ainda com tempo para recebê-las. São 15 para as 11, temos mais 15 minutos de aula, de programa. E uma questão bem específica agora para o doutor Dourado. No meu município, doutor Dourado, o TCM determinou o ressarcimento dos valores. Eu não tenho aqui indicado que município é. Como fazer agora que o Fundef foi extinto? Pois não, Edilton. Esse problema de que em anos anteriores, em pareceres emitidos nas contas até 2005, o tribunal já tinha se manifestado pela devolução, restituição à conta Fundef, mereceu inclusive uma emenda à resolução que tratou do Fundeb, que é a resolução 1256/07. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal, ela disciplina isso, de que a receita vinculada a determinada despesa, ela tem que ser utilizada naquela despesa. Então, se a época em que houve a determinação de restituição era para o ensino fundamental, esse recurso, uma vez restituído, ele obrigatoriamente vai ter que ser gasto no ensino fundamental. Então, a conta do Fundef, ela não foi encerrada, a conta existe, ainda está lá, tá? Ela não tem sido mais creditada, mas ela está lá, ainda aberta em nome do município. Então, qualquer restituição que diz respeito a exercícios anteriores, de restituição de recursos do Fundef, ele vai obrigatoriamente ser
ter como fonte Fundef e ser gasto exclusivamente no ensino fundamental. Uma das coisas que acontece aí, Edilton, é o seguinte: por que foi determinada a devolução à conta Fundef? É que houve algum desvio no que diz respeito ao gasto do dinheiro do Fundef. A despesa realizada não foi enquadrada como despesas que se presta para o Fundef. Então, hoje, a gente tem chamado a atenção de que se observe, de fato, se a despesa a qual você está utilizando uma fonte Fundeb, por exemplo, hoje, se de fato se presta às ações, se prestam à Fundeb. Por quê? Senão o tribunal, na hora de examinar, vai glosar a despesa e vai determinar a restituição. Inclusive, a gente tão somente vinha fazendo isso. Só que o Ministério Público, ele tem observado e tem dito de que a penalidade, no caso, é muito mais do que uma mera restituição. O Ministério Público tem entendido que mesmo aí há um crime cometido pelo gestor, há uma improbidade, porque você está tendo um desvio de finalidade e tem deixado, então, de atender uma atividade básica, que é o ensino, o Fundeb lá, tanto infantil como o fundamental. Então, muito cuidado nisso. E outra coisa, esse recurso restituído à conta Fundef, ele não se presta para comprovar no exercício nem a aplicação do 220, ou seja, os 25%, nem tampouco o Fundeb. Então, é um recurso a mais que vai ser aplicado. Então, além daquilo que obrigatoriamente o município tem que aplicar esse ano, ainda tem que utilizar todo o recurso restituído à conta Fundef na área de ensino fundamental. Obrigado, doutor Dourado. É sempre bom lembrar que, ao analisar cada uma das publicações realizadas nos últimos 13 meses, a Dom Publicações Legais descobriu que as prefeituras e as câmaras de vereadores podem publicar todos os seus atos oficiais com mais eficiência e gastar muito menos se instituir o seu Serviço Municipal de Publicação de Atos Oficiais. Para saber como publicar com mais eficiência, gastando menos e criar o seu serviço municipal de publicações, ligue para a Dom Publicações Legais e fale com Manuela Rios através do telefone 71-2105-7900. Voltando para Oriçangas, não é? Que é uma derivação da primeira pergunta que o prefeito nos enviou, ele pede à doutora Isa que nos informe exatamente qual é a distribuição hoje da composição dos recursos do Fundeb, como recursos da União, dos estados e dos municípios, e quais são esses percentuais.